Acha, minha querida? Cara, Aí, aí é uma doce ilusão tu pensar que o ciclo acabou, fechou. bem, nós somos hoje no dia 12 de junho de 2024, Dia dos Namorados, com o nosso irmão querido, amigo Ricardo Lindemann, fechando o ciclo da vida e da morte. Aqui ele insiste que nós não estamos fechando com a live de hoje pela Estrela d'Alva. E a nossa irmãzinha Helenise pediu que fizéssemos uma prece, porque nesse momento, a partir das 16h30, o filho dela estaria sendo cremado. E a Sociedade Teosófica em Campo Grande está em oração. Ela pediu para que eu reportasse isso a vocês. Podendo iniciar com a prece, eu agradeço, Ricardo. Pensei que eu ia encerrar. Você vai começar e encerrar o ciclo. Tá bom. Então vamos observar a nossa respiração suave e profunda. Numa posição confortável, sentados com a coluna ereta, de modo a deixar a respiração livre, suave e profunda. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Possam dentre eles se encontrar os auxiliares invisíveis que hão de receber Felipe Costa Barbosa e que ele possa ascender aos planos superiores. Nós invocamos também vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, como seja o caso da família Costa Barbosa, particularmente nossa irmã Helenise Costa Barbosa, seu marido Birajara Barbosa, e os respectivos irmãos de Felipe Costa Barbosa, e todos que tiveram essa relativa perda possam descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Meus irmãos, nós começamos esse ciclo pelas palestras talvez mais fáceis, porque mais próximas do nosso reino de percepção usual, a saber, por exemplo, o milagre do nascimento e o mundo físico que nos rodeia,
até mesmo o momento da morte, sua passagem, e os estágios imediatos pós-mortem são ainda muito ligados ao mundo físico, principalmente o sétimo subplano astral. Mas o plano astral já exige de nós um pouco mais de imaginação e corresponde ao mundo dos nossos sonhos, quando nós dormimos. Então, não está totalmente fora da nossa esfera de experiência, só que já mais abstrata em alguma dimensão. Então, desde os planos mais densos, que ainda têm sofrimento, até os planos mais sutis, como o primeiro subplano, que já está roçando no plano mental, por assim dizer, são 7 subplanos, e particularmente o sexto, o quinto e o quarto, que ainda estão mais ligados à superfície do planeta Terra. E, portanto, tem alguns cenários que são duplicatas do mundo físico. Nós ainda conseguimos compreender melhor, em alguma extensão, ainda que na quarta dimensão, o que está acontecendo no plano astral. Mas quando nós nos referimos ao plano mental, todos os cenários são aparentemente artificiais, no sentido de que são criados pela mente, não tem mais uma relação direta com as coisas do mundo físico, por assim dizer, a não ser, talvez, como ideais, como formas, como modelos, mas já os cenários são de estados de consciência muito mais exaltados, em que só existem condições de felicidade. Então, o Devachan, o mundo dos devas, ou o mundo dos anjos, é um mundo em que o sofrimento não entra, em que não existe tristeza, porque já houve uma purificação prévia. Também ninguém passa pela porta se não tiver motivado por algum tipo de altruísmo, por algum tipo de amor que vá além de si mesmo. E não sei se por coincidência ou não, pelo menos na nossa tradição brasileira, hoje é o Dia dos Namorados. Sei que tem outras datas em outros países. E é uma importante mudança que na vida física em geral nós sentimos ao passar da infância para a adolescência, pode ser o primeiro beijo, enfim. A pessoa apaixonar-se, se ela de fato está apaixonada, nem que seja por um instante, ela pensa mais no próximo, na pessoa que está, que é o motivo do seu encanto, do que em si mesmo. Então, ao invés de orbitar só em torno dos seus próprios interesses, ela vai experimentar por algum momento a órbita em torno de outro foco, que não o próprio eu. E é isso que vai caracterizar, pelo menos, o nível mais denso do Devachan. É o amor pessoal. Isso não quer dizer que a paixão no mundo físico dure para sempre, mas quer dizer que por algum momento, por algum tempo, ou segundo o nosso poeta, que seja eterno enquanto dure, uma expressão, aliás, bastante contraditória, mas que passa um pouco da ideia de um esplendor que não é desse mundo.
era o que dizia o Mestre Jesus: meu reino não é deste mundo. O amor tem dificuldade de perdurar no mundo físico. Todas as circunstâncias tendem a produzir o despertar de defesas animais, de instinto combativo, separatista, competitivo. Enfim, eu não vou entrar aqui em todo o lado menos lisonjeiro da natureza humana. Estou querendo dizer que para a pessoa conseguir ingressar após a morte no plano mental, ela precisa ter tido algum estímulo altruísta em algum momento da sua vida. Se ela só orbitou em torno do egoísmo, se ela não foi capaz de amar ou se apaixonar por alguém, pelo menos por algum tempo, ela não vai cruzar essa linha sutil. Se ela não foi capaz de orbitar em torno de outro eixo que não o próprio, ela não vai conhecer o céu. Quanto tempo ela vai conseguir orbitar em torno de outra pessoa? Se depois ela vai se decepcionar ou vai ficar ciumenta, isso acaba até no jornal. Bom, isso é outro assunto, quando dá todas as motivações para amores pessoais, escândalos, traições, quando não até crimes, que são totalmente passionais, mas aí nós estamos presos no mundo astral, certo? Para chegar ao plano mental, pelo menos por algum momento, a pessoa pensou mais na felicidade do outro do que na sua. Então, pode ser o amor da mãe pelos seus filhos, pode ser a paixão adolescente, pode ser um amor mais maduro em torno de outra pessoa, enfim, as diversas formas de amor. E hoje, volto a dizer, é um dos dias em que se celebra, até certo ponto, na adolescência, uma sublimação de certos desejos e hormônios, mas se houver o estado da paixão e não apenas a busca da fruição de prazer físico, se houver o estado de esquecer de si mesmo pelo outro por algum momento, algo aconteceu. E as pessoas sabem que algo mudou. E elas, quando estão nesse estado, pensam no outro e não em si. Tá? Toda vez que a mente se esvazia das atividades diárias, automaticamente a imagem do amor da pessoa aparece. Não é preciso que a pessoa se esforce para pensar em um objeto de amor. O amor vem a ela e por isso ela está vendo o mundo cor-de-rosa. Se depois isso passa, aí nós podemos até entender as causas do mecanismo de projeção, as deficiências ainda de desenvolvimento emocional e das carências da pessoa, e como aquele amor altruísta que orbitava em torno do outro, daqui a pouco vai querer a posse do outro. Então o amor começa a tirar férias, e aí nós vamos descer do plano mental para o plano astral de novo. Tá? Aí aparecem o ciúme, o revanchismo, o rancor, a mágoa, às vezes a vingança, isso aí pode ter um leque de emoções menos altruístas que no ser humano comum estão confundidas com o amor. Quando o amor produz sofrimento é porque ele foi contaminado por elementos passionais de natureza inferior ao astral. Quando, porém, e não sei se vocês viram aquele filme com Robin Williams, Amor Depois da Vida, ou algo parecido, aquilo é uma descrição poético-cinematográfica do primeiro subplano de baixo para cima, ou do sétimo subplano, como a gente costuma chamar, o primeiro céu ou o sétimo subplano mental.
porque dá a ideia de que ele entra num nível de transcendência da personalidade, capacidade até do próprio sacrifício, ou de pôr a própria vida em risco. Aí ele chega a descer ao umbral, ser o símbolo dos infernos, para buscar a amada. Então, tem uma série de coisas. Mas aquela descrição está, de certa forma, parecida com a página 61 do livro O Plano Mental, de Charles Webster Leadbeater, que eu acho, já enfatizei da outra vez, que todo mundo lê o plano astral, esquece de ler a continuação, que é o plano mental. Parece que não estão tão interessados no que vem depois. Os 4 subplanos inferiores do plano mental ainda têm forma, são rupa e, portanto, são pessoais. Os 3 subplanos superiores são arupa, sem forma e, portanto, impessoais. Então, nós vamos tentar explicar o que acontece na diferença entre o céu inferior e o céu superior. O mais inferior dos céus, o primeiro céu, ou o 7º subplano mental, porque a contagem do céu é de baixo para cima e a contagem dos subplanos é de cima para baixo, certo? Vejamos como o ser humano chega pela primeira vez à vida celeste. Bom, eu vou até pular esse item, mas é porque em algum momento a pessoa transcendeu o seu interesse, como eu tentava explicar, algo de auxílio, misericórdia, algo de autossacrifício. Pode ser o amor de mãe, pode ser o grande amor de um homem por uma mulher ou vice-versa. Várias formas de amor podem ocorrer aqui. A ínfima subdivisão do mundo celeste, para a qual a ação da humilde costureira elevou aqueles ao seu cuidado. Aqui ele está contando de um caso, né, que uma costureira se dedicou a pessoas mais abandonadas e deu a elas um sentido de gratidão que as levou. Esse sentido de gratidão é razão suficiente para a pessoa subir ao céu, se ele for genuíno. Daí a importância da gratidão, que ela abre a porta do céu. Tem por características principais os afetos de parentesco e amizade inegoístas, porém algo limitados. Nesse ponto, devemos precaver-nos da possibilidade de equívocos. Ao dizer que os afetos de família elevam o ser humano até o 7º subplano celeste e que a devoção religiosa o eleva até o 6º, pode parecer que se alguém possuísse ambas as qualidades fortemente desenvolvidas, haveria de dividir a sua vida celeste entre esses 2 subplanos, passando um longo período de felicidade cercado por seus familiares e ascendendo depois para o nível seguinte para exaurir as forças espirituais engendradas pela devoção religiosa, que é um ato de autoentrega. O verdadeiro amor é um ato de entrega, né? Eu costumo dizer que nós viemos aqui para desenvolver 3 modalidades de expressão da nossa alma, ou eu superior, imortal. Autodomínio, que chamam de vontade, autoentrega, que chamam de amor, e autoconhecimento, que chamam de sabedoria. Então, em alguma dessas modalidades, vão se enquadrar os estados superiores no pós-mortem. Contudo, não é isso que sucede, porque, em tal caso, o indivíduo despertaria conscientemente no 6º plano, onde se encontraria relacionado com aqueles que foram na Terra objeto de tão amorosa devoção quanto foi capaz de sentir.
E quando pensamos nisso, consideramos razoavelmente suficiente, porque o ser humano é capaz de devoção religiosa, ao mesmo tempo afeto familiar, e possui essa virtude mais desenvolvida do que aquele que só tem sua mente suscetível de influência para uma única direção. A mesma regra é válida sempre, e o plano mais elevado inclui sempre as qualidades do inferior, além de suas características peculiares. E quando isso acontece, seus habitantes quase invariavelmente têm essas qualidades na maior medida do que as almas do subplano inferior. Ao dizer que a afeição familiar é característica do sétimo subplano, não se há de supor que o amor fique restrito a este, mas sim que significa que o indivíduo que alcança esse plano depois da morte é aquele cuja natureza de sua afeição era de uma qualidade elevada, a única que o capacita a entrar na vida celeste. Mas o amor de um tipo muito mais nobre e puro, jamais visto nesse nível, pode ser encontrado nos subplanos superiores. Enfim, nós não vamos entrar em todo o detalhe que existe aqui, mas há uma superposição de estados de amor que vão levando a pessoa, no início, ligada só pelos laços de amores particulares e pessoais, a seres, vamos dizer, aproximadamente de estágio semelhante ao seu na evolução, quando de repente ela projeta um amor por algo muito superior. E então nós estamos falando do segundo céu ou da devoção religiosa. Pode-se dizer que o sexto subplano ou o segundo céu tem característica dominante de devoção religiosa antropomórfica. Então vejam que há uma tendência a ver Deus em forma humana, antropomorfos. Morfos é forma. Antropos é homem. Então, é uma derivação grega que se refere à ideia de que, de repente, o indivíduo está, de fato, sentindo um amor superior, mas ele ainda vê aquele ser numa maneira humana. Por isso que a devoção aos mestres é tão importante, porque para a maioria das pessoas a devoção a um Deus impessoal é difícil de ser obtida. Parama prema é algo raro. Então, os estágios iniciais são pessoais. Então, a forma mais clássica de meditação devocional, que leva já ao sexto subplano, é meditar ou no Mestre Jesus, ou no Mestre Moria, ou no Buda, ou no Mestre Kumi, enfim, o mestre que lhes aprovera, eventualmente algum santo. Por isso, a maioria das religiões tem uma série de personificações humanas, porque a visão abstrata do delta luminoso, do olho que tudo vê, e outros simbolismos que foram associados à divindade, não chama o coração da maioria das pessoas, porque exige uma elevação e, em geral, um tipo de amor que não busca nenhuma recompensa. E as pessoas muitas vezes se aproximam de Deus também querendo algo em troca, como é o caso até do amor pessoal. Ele é altruísta até certo ponto, mas ele vai querer algum elemento pessoal de reconhecimento. Então, esse componente do eu, quando aparece, ele não deixa o voo ser muito alto. Quando muito é um planador, é uma asa delta, já tirou do chão, já é uma decolagem.
A conquista do céu já é algo extraordinário para os seres humanos que estão em estágios, às vezes, primitivos. E me perdoem, basta ler as notícias para ver que o estado do planeta ainda é primitivo. Como dizia um amigo meu, que acho que carregava um pouco na tinta, mas ele dizia, na sua visão de espírita, com cobrança e resgate kármico, ele dizia que o estágio de evolução humana no planeta Terra é o de colônia penal para trabalhos forçados. Então, esse tipo de ótica indica que o voo não consegue decolar muito alto, mas pelo menos ele está cumprindo seu dever, está resgatando o que deve, e há um certo altruísmo nisso. Não está vivendo só para se locupletar e, o que é pior, às custas do sofrimento e da tristeza dos outros. Aí tem toda a malandragem que o Brasil esconde por trás da famosa lei do Gerson, que o importante é tirar vantagem. Espero que vocês não tenham assistido essa trágica propaganda na TV, como eu assistia na minha infância e juventude. Graças a Deus já tiraram do ar, mas ficou a mensagem, pelo visto, para sempre, porque houve grande identificação com muitas pessoas. Então, aqui existe, com certeza, a predominância de um altruísmo, de não estar querendo tirar só vantagem para si, mas de doação à forma da divindade. Porque, se for devoção egoísta, vai haver um subplano astral onde isso está mais concentrado, certo? A distinção entre essa devoção e o sentimento religioso, que encontra sua expressão no segundo subplano do mundo astral, quer dizer, o segundo subplano do mundo astral e o sexto subplano do mundo mental, tem alguma relação com devoção, mas ele está demonstrando aqui a diferença. Reside no fato que no primeiro é puramente altruísta. A pessoa se sente totalmente despreocupada em relação a si mesma quanto ao resultado de sua devoção. Ela não está pedindo recompensa. Enquanto que a segunda, que ainda está no plano astral, é sempre levado pela esperança e o desejo de obter algum benefício material em troca de seu ato de devoção. De modo que, no segundo subplano astral, tal sentimento religioso contém invariavelmente um elemento de barganha egoísta, enquanto que a devoção que eleva a pessoa até o sexto subplano do mundo celeste está livre desta mácula. Dá para entender a diferença? Então, nós ficamos gratos. Com certeza, a gratidão é a parte mais importante, como diz a senhora Blavatsky, até da simples doação que nós fazemos. Então, a senhora Blavatsky, na parte do serviço social e da caridade, se é que vocês leram A Chave para a Teosofia, esse eu tenho certeza que o Luiz tem na lista. Eu tenho, mas vou chegar lá. É uma tal de Vai chegar lá. Então, tese de doutorado que está difícil de lê-la toda, a gente está terminando. imagina o trabalho que dá. Mas então, eu estou apenas fazendo a recomendação geral, talvez do livro mais simples de Blavatsky, que seja estruturado em perguntas e respostas, e se chama A Chave para a Teosofia, que ela, aliás, escreveu, não por acaso, depois da Doutrina Secreta, quando muitos disseram que era um livro praticamente inalcançável. Então, ela cedeu ao impulso de muitos e das exigências da época
e escreveu um livro mais popular, se é que a gente possa dizer que algo de Blavatsky seja popular. Então, eu estou querendo apenas lembrar que ela diz que não é tão importante se fazer doações a entidades impessoais, seja porque às vezes desviam o dinheiro que não chega ao destinatário, ou chegam frações muito miúdas pelo que se perde no caminho. Eu comparo com o caminhão de soja entre a saída do produtor na lavoura e a chegada no porto para entrar no navio, perde tanto grão no caminho, tem tanta gente aí, quantos passarinhos comeram esses grãos que caíram no caminho? Tem aí, nossa senhora, um exército de gente beneficiada que não era exatamente a que necessitava, para dizer o mínimo. Então, a senhora Blavatsky diz, na chave para a teosofia, que o mais importante na caridade é conseguir despertar, não que isso seja um objetivo, que nós estamos entregando como uma oferenda. Mas se por algum motivo o contato pessoal for uma entrega do coração e despertar o coração do outro, aí ele vai conseguir um milagre muito maior do que dar apenas uma comida, que daqui a 3 horas a pessoa está com fome de novo. Ela vai produzir um estado de espírito de gratidão, e isto sim, por isso ela diz mais importante fazer a caridade a pessoas do que a instituições, que toma mais tempo e dedicação fazer essa atividade diretamente. E é isso que sugere a ordem teosófica de serviço. Eu não vou entrar aqui no mérito, já tivemos um fim de semana dedicado a esse assunto, mas vou voltar à questão de que, quando o sentimento produz gratidão, ele começa a abrir a porta do céu. Tá certo? Ele tem um valor eterno, imortal, que aquele que recebeu um dinheiro e acha que ainda foi pouco não está produzindo efeito. Não estou dizendo que seja inútil, mas com certeza não é. Não produz despertar espiritual. As pessoas esquecem por que existem limitações no mundo, a fome, a doença, o sofrimento, a velhice e a morte. Não existem por acaso, não foi um erro de Deus, como alguns querem. Se eu fosse Deus, eu consertar, ninguém ia envelhecer, ninguém ia passar fome. Cuidado, eu gostaria muito disso, mas tem um motivo para isso. As necessidades, as limitações e as dependências nos obrigam a quebrar o orgulho e pedir ajuda, sentir gratidão por aquele que nos ajudou. Isso tem todo um processo. Tem gente que não quer ser ajudado, prefere morrer seco do que pedir, porque o orgulho é maior que a gratidão. Também tem o outro que é malandro e está sempre pedindo e não quer se esforçar. Aí está movido, às vezes, pela preguiça ou pela inveja. Então, por trás dessas relações que deveriam ser de amor e auxílio e proteção, se escondem, às vezes, emoções nefastas. E como o ser humano é bastante complexo, geralmente está tudo no liquidificador. Então, no meio da inveja, existe um pouco de gratidão, no meio do amor, existe, às vezes, um tanto de ciúme, posse e destruição. Se não for minha, não é de mais ninguém. Aí dá aqueles crimes que aparecem no jornal e depois diz matou por amor. É um contrassenso, mas está no jornal a toda hora, por aí. Então, esse processo de purificação do amor e mesmo da devoção
que na maioria dos casos vai incidir no segundo suplano astral, para chegar ao sexto suplano mental, pode levar várias vidas. Para começar a despertar modalidades altruístas e superiores. A devoção que eleva a pessoa até o sexto suplano do mundo astral, do mundo celeste, está livre dessa mácula, portanto, de barganha. Essa coisa de fazer promessa e o pior, só pagar depois. Vocês já notaram? O pessoal faz uma promessa para Deus, pode ser uma coisa estapafúrdia. Eu queria saber, Deus está querendo que alguém lustre com os joelhos as escadarias da igreja, ou sei lá quantas outras coisas, fazer jejum, isso e aquilo. Deus está interessado nisso? Agora fazem uma barganha e só pagam depois que a graça foi alcançada. Quando pagam. Então, fecho aqui o parênteses para mostrar o que exatamente o senhor Leadbeater está chamando de segundo suplano astral. E o que é devoção? Egoísta. É devoção? Sim, é um amor que se dirige a um ser superior, mas vem cheio de anzol, vem cheio de garra, querendo pegar de volta alguma coisa nessa suposta doação. É o raciocínio muitas vezes usado na política, toma lá, dá cá. Por isso, essas formas inferiores de devoção também criam formas inferiores de liderança no mundo físico, e que se acha muito natural que o político tome para si grandes frações do que ele deveria estar dando para a sociedade. Eu nem vou entrar nessas analogias, porque senão isso vai entrar em território complicado. Mas já estou mostrando a vocês que a diferença é o egoísmo e o altruísmo. Por outro lado, esta modalidade de devoção, que consiste essencialmente na adoração perpétua de uma divindade pessoal, deve ser distinguida cuidadosamente daquelas outras modalidades superiores de devoção manifestadas em alguma obra definidamente praticada em honra da divindade. Tcharam! Aí estamos entrando no outro suplano. Quando a pessoa se apresenta como um servidor de Deus, e não apenas um amante passivo, aí vocês vão ver que eu vou ter que saltar, é claro. Tem várias páginas aqui, certo? Então, eu estou dando o gostinho do plano mental para vocês não dizerem que nunca ouviram falar do livro do Leadbeater. E vou pular para o quinto suplano, ou terceiro céu. A característica principal desse suplano é a devoção manifestada em trabalho ativo. Então, eu não me contento em apenas ficar contemplando o amor à distância do ser divino que eu quero homenagear e louvar, mas eu sinto a necessidade de fazer o que ele fez quando esteve na Terra. Um exemplo disso é um filme que eu vou recomendar a vocês. Eu lamento informar que, do ponto de vista cinematográfico, ele vai ser classificado como série B, porque não houve grande investimento hollywoodiano na história. Mas se chama O Quarto Rei Mago. Não sei se vocês alguma vez assistiram. O A quarto homem, história... Como? o quarto homem sábio. Talvez isso. Me desculpe. É que, em inglês, The Fourth Wise Man. Então, a tradução literal seria O Quarto Homem Sábio, mas me parece que eu encontrei em português como O Quarto Rei Mago.
Bom, enfim, pode ter mais de um título e diferentes versões, mas o filme é esse aí. Então, esse o Luiz já conhece. E é muito emocionante porque ele é o rei mago que chega atrasado, devia ser canceriano, coisa parecida. Chegou atrasado, estava nas suas esferas de contemplações e não se deu conta que o tempo passou. Aí ele descobre que Jesus já tinha passado por lá. Primeiro ele procurou no lugar errado. Foi procurar o nascimento do Messias. Eles eram todos astrólogos, os quatro, e previram a data e o lugar em que Jesus ia morrer pelas estrelas. A estrela de Belém, toda aquela história que, segundo Kepler, era a conjunção de Júpiter com Saturno. Eu não vou me alongar no ponto astrológico, mas não por acaso a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou o projeto de que o dia 6 de janeiro seja o dia do astrólogo. O motivo é este, é o dia dos Reis Magos. Isso é lei no Rio de Janeiro, certo? Então, esse rei mago que era persa, aí a astrologia vem de lá, aquela história toda, calculou tudo certo, mas procurou no lugar errado. Ele procurou num palácio e Jesus nasceu na manjedoura. Então, até ele se dar conta, quando ele chega na manjedoura, Jesus já tinha saído para a família sagrada, né? Ou seja, José, Maria e ele já tinham fugido para o Egito, aquela história toda que vocês conhecem da Escritura. Aí ele leva um tempo procurando Jesus, nunca encontra, e depois ele ouve falar que Jesus esteve aqui, fez milagre, esteve lá, cuidou dos leprosos, esteve não sei aonde, cuidou dos famintos. E aí ele chega atrasado, mas ele começa a fazer o que Jesus fazia. Ele era médico, começou a cuidar dos leprosos, ele arranjou dinheiro para fazer, sei lá, agricultura, isso e aquilo, e tratar das pessoas pobres também, alimentando elas. Então, ele vai, é interessante como ele vai doando as coisas que de família ele recebeu, que ele era rico originalmente, e a trajetória dele é uma imitação da vida do Cristo, até que no fim da vida, eu não quero tirar, não quero ser um spoiler aqui, porque eu acho que vocês vão querer ver esse filme. Mas ele, quando não acreditava mais, acaba encontrando Jesus, porque ele entra num estado de afinidade com o Mestre, porque ele reduplica, como o livro de Thomas Kempis, A Imitação de Cristo, ele começa a corporificar em si o que o Mestre fazia. Então, não é uma devoção passiva que leva a pessoa para o terceiro céu. Por exemplo, o cristão nesse suplano, ao invés de meramente adorar seu Salvador, vê-se saindo pelo mundo para trabalhar para ele. É especialmente o suplano para a elaboração de grandes esquemas e projetos não realizados na Terra, de grandes organizações inspiradas pela devoção religiosa e geralmente tendo como objeto um propósito filantrópico. Deve-se ter em mente, contudo, que sempre que nos elevamos a maior complexidade e variedade são introduzidas, se bem que cabe assinalar as características dominantes nesse suplano, no qual ainda estaremos cada vez mais sujeitos a encontrar variações e exceções que não se encaixam tão prontamente sob a característica fundamental. Então, eu não vou entrar em toda a leitura aqui, vou citar uma passagem do Evangelho: quando fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. Então, existe aquele elemento búdico já da unidade da vida e de compreender que
Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, quando ela cuidava de um leproso na rua, ela estava abraçando o Cristo. Palavras dela, ou com esse sentido. Eu não vou entrar, então, em todo esse capítulo, são várias páginas, para ir para o quarto suplano ou quarto céu. Esses estados são alcançados, vocês estão compreendendo? Depois da morte física e depois da morte astral. Então, no mínimo, tem já um cascão sobrando aí, enquanto aquele ser está lá em cima. Tá certo? Porque ficou um cadáver físico, ou na sepultura, ou virou cinza, ou um cadáver astral pode ser, na melhor das hipóteses, um cascão, na pior, uma sombra. Nós distinguimos isso na quarta-feira passada, e quem perdeu, vou ter que recomendar de novo o Plano Astral do Lee Peter, que eu sempre insisto, deve ser lido em vida, de preferência não depois da morte. Certo? Leiam enquanto a catarata não chegou, leiam enquanto ainda conseguem. E o pessoal diz, não, quando eu me aposentar, eu vou ter tempo para essas coisas. Aí já está com catarata, ou então já descolou a retina. Sei lá o que pode acontecer, Deus me perdoe, eu não quero nenhum mal a ninguém, mas as acuidades dos sentidos vão diminuindo. A minha cardiologista diz que coração e visão têm data de validade. Então, quem deixa isso para o fim, às vezes não executa. Prioridade na vida é colocar o que é mais importante em primeiro lugar. Teosofia já tem que vir com as fraldas, tá? Já vem junto aos pés do mestre, no mínimo. Não é a última coisa a fazer, é a primeira. Tá bem? Isso se chama discernimento. Agora chegamos ao quarto céu. Tão variadas são as atividades nesse nível mais alto de Rupa, é o último nível com forma, que é difícil agrupá-las numa só característica. Talvez elas possam ser bem organizadas em 4 categorias principais. Então, aqui ele vai arriscar. A busca altruísta do conhecimento espiritual. Então, isso pode estar relacionado ao que nós estamos fazendo agora, seja para nós aprendermos, seja para podermos ensinar para outros. É o que o Sr. Lee Peter fez para nós, deixando o livro. O elevado pensamento filosófico ou científico, quando o conhecimento é buscado por si mesmo e não só para tirar proveito tecnológico, tá? Não é para ganhar dinheiro. A capacidade literária ou artística exercida com propósito altruísta de elevar o ser humano às emoções mais sublimes e o serviço em prol de uma causa, quando essa causa, é claro, for construtiva, porque há causas que são destrutivas. Então, a exata definição de cada uma dessas categorias poderá ser mais facilmente compreendida quando dermos exemplos dela. Aí ele, claro, vai encher de exemplos aqui, e vocês vão entender que nós não vamos ter tempo exatamente para tudo isso. Mas aí vamos entrar num tema bem mais sutil, que são os níveis mais elevados ou impessoais do céu, onde vivem as almas imortais. Ele diz, passaremos agora dos 4 níveis inferiores, ou rupa do mundo, do plano mental, página 102, nos quais o ser humano funciona em sua personalidade temporária, para considerar os 3 níveis superiores ou subplanos causais, a ponto de, às vezes, se aceitar falar em plano causal, mas, na verdade, são subplanos causais. Tá? O arupa
em seu lar verdadeiro e relativamente permanente. Por quê? Porque nós chamamos aqui de alma imortal. Aqui, até onde ele observa, vê claramente, pois subiu acima das ilusões da personalidade e do meio de refração do eu inferior, que é muito preso às sensações corporais, ou, no mínimo, aos sentidos, e ao sentido de separatividade que do corpo decorre, embora sua consciência possa estar ofuscada, sonhadoramente desatenta e pouco desperta, e nisso está a grandeza do nosso hino, deitado eternamente em berço esplêndido. Então, isso aqui tem muita alma lá que é muito sonolenta ainda e só se sente viva quando está encarnada em algum carnaval mais ativo para o sentido. Lá em cima, a música, a Lira dos Anjos, põe para dormir essas figuras. Ainda assim, sua visão é pelo menos verdadeira, embora limitada. Tá certo? Então, gostaria que vocês percebessem que existe aqui já um nível de imortalidade que é percebido. A maioria das pessoas tem poucos estágios de consciência aqui entre uma vida e outra e já são carregadas pelo karma do corpo causal a renascer. Não fazem muito conscientemente essa escolha e, para elas, os senhores do karma são decisivos para organizar vidas futuras, porque por si mesmas elas não conseguem com facilidade organizar a sua próxima encarnação, porque estão adormecidas nesse mundo. É muito abstrato para elas. Me lembra as aulas de equações integrais diferenciais de diversas ordens que a gente tinha lá pelo terceiro ou quarto ano de engenharia, depois, terceiro ou quarto semestre de engenharia, depois do almoço. Ainda por cima não é Rio, o restaurante universitário. Então, a comida já não era assim 100%, o tema era extremamente abstrato e alguns dormiam descaradamente na aula, por sonolência pós-prandial e abstração muito difícil de acompanhar. Então, assim também as almas lá em cima, que ainda têm poucas encarnações, aquilo que o João chama de recém-chegados, levam muitas reencarnações, estou falando em centenas de reencarnações, para começar a despertar no plano causal. E tem ali uns vislumbres entre uma vida e outra e já tem que mergulhar de novo na matéria. Quando uma alma chega a passar uns 50 anos no plano causal, é porque ela já descobriu algum grau de autoconsciência e autoconhecimento. Ela é capaz de passar conscientemente suas vidas anteriores em revista. Ali ela tem o livro aberto de todas as suas memórias, mas ela desenvolve um certo sentido de impessoalidade. O resultado final da vida só é conhecido quando, nesse processo de recolhimento, a consciência está mais ou menos centrada no ego imortal, em seu verdadeiro lar, no mundo celeste superior. E então é visto que adquiriu novas qualidades no curso daquele pequeno ciclo particular de sua evolução, que é uma encarnação. Na mesma época, também é obtido um vislumbre da vida como um todo, e a alma tem, por um momento, um claro vislumbre de consciência em que vê os resultados da vida que acabara de passar e também algo do que se seguirá em seu próximo nascimento. A maioria das pessoas não vai muito além disso no plano causal. Página 106. O terceiro suplano, ou quinto céu, é o mais baixo dos suplanos Arupa e também mais povoado de todas as regiões com as quais estamos familiarizados,
porque ali estão presentes os quase 60 bilhões de almas comprometidas na atual evolução humana, quer dizer, do planeta Terra, exceto um número relativamente exíguo das capazes de atuar no segundo e primeiro suplano. E vocês vão ver que é um número muito pequeno, porque a maioria ainda está adormecida em berço esplêndido aqui no plano ínfimo do causal, o suplano causal inferior, também chamado terceiro suplano ou quinto céu. Cada alma está representada por uma forma ovoide, a princípio um mero filme incolor e quase invisível, da mais tenra consistência, mas à medida que o ego imortal se desenvolve, esse corpo vai mostrando uma radiante iridescência semelhante à das bolhas de sabão, de modo que as cores brincam em sua superfície, como mudam os matizes em uma cachoeira iluminada pelos raios do sol. Então, ele vai elaborando que é uma maneira suave de dizer que o miolo desse corpo causal está ainda transparente em branco, mas pelo menos a superfície já tem algum despertar de coloração. Eu não vou entrar em todas as páginas que estão aqui, certo? Ele só vai, na conclusão, dizer que não há necessidade de repetir que as imagens mentais dos níveis Rupa não são conduzidas para o mundo celeste inferior. E toda ilusão agora é passada e cada alma conhece sua verdadeira família, vê a si e aos demais em sua verdadeira natureza, como um ser imortal que passa de vida em vida com os laços inalterados que são unidos em seu verdadeiro ser. Aí ele passa a página 110 para o segundo suplano ou sexto céu. Essa escadinha aqui está ficando levando muito alto. Vocês vão entender que o sétimo céu ou o primeiro suplano é o dos Mahatmas e seus discípulos iniciados. Aqui nós estamos em um nível intermediário, em que poucos já têm algum grau de desenvolvimento para estar entre esses dois estados. Da região densamente povoada que estamos considerando, passamos a outra muito menos povoada, como se passássemos de uma cidade populosa a uma aldeia tranquila. Porque no atual estágio de evolução humana, somente uma exígua minoria de indivíduos elevou-se a esse nível mais elevado, onde mesmo os menos evoluídos desse suplano são definitivamente conscientes de si mesmos e de tudo que os rodeia. Então, aqui as pessoas chegam a ter talvez 150 anos de consciência no plano mental superior entre uma vida e outra, e isso é muito tempo para se comparar com a maior parte da humanidade que tem vislumbres da próxima encarnação. Eles são capazes de, pelo menos até certo ponto, rever com alguma extensão o seu passado, estando cientes do método e da finalidade da evolução. Então, os primeiros têm só um vislumbre disso, mal tocam o céu superior, já reencarnam. Outros ficam talvez uns 50 ou 100 anos. Quando chegar a mais de 150, é porque eles estão entrando para a primeira categoria, tá? São discípulos aceitos. Então, a alma sabe que está engajada em um trabalho de autodesenvolvimento e reconhece as etapas da vida física e o pós-morte através das quais ela passa em seus veículos inferiores. Então, nós temos almas aí que já têm mais de 700 vidas, ou estão beirando isso, no reino humano. Ela vê como parte de si mesma a personalidade com a qual está ligada e esforça-se em guiá-la, valendo-se de seu conhecimento passado, com um acervo de experiências a partir da qual formula princípios
de conduta com claro e imutável conhecimento do bem e do mal, transmitindo-as à sua mente inferior, quer dizer que a mente vai ouvir a voz da consciência, às vezes chamada de voz do silêncio, vigiando e dirigindo suas atividades. Embora durante a primeira parte de sua vida a alma tenha fracassado repetidamente nesse plano, no sentido de fazer a mente inferior entender logicamente os princípios que lhes foram impressos, termina por fixar na vida da mente inferior os incontrastáveis conceitos de verdade, justiça e honra. Eu não vou entrar em todas as páginas aqui e vou me arriscar ao primeiro suplano, ao sétimo céu. Esse é o mais glorioso suplano do mundo mental, página 112, no qual moram poucas entidades pertencentes à nossa humanidade, que são os mestres de sabedoria e compaixão e seus discípulos iniciados. A beleza de forma, cor e som é inefável nesse suplano, porque não há na linguagem humana palavras que possam expressar tão radiantes esplendores, suficiente dizer que eles são, e alguns de nossa raça se revestem desses esplendores, o mais sincero que outros possam ser, a fruição a qual a semente foi semeada nos planos inferiores. Eles completaram a evolução mental, de modo que neles o mais elevado sempre resplandece nos planos inferiores, e caiu de seus olhos a venda da ilusão pessoal, e eles reconhecem que não são a natureza inferior, mas somente a usam como um veículo de experiência ou na expressão de luz no caminho, a personalidade se torna um mero instrumento nas mãos da alma imortal. A personalidade pode ainda ser obstáculo ou perturbar almas menos evoluídas, porém, eles não caem no erro de confundir o veículo com a alma por detrás dele. E, a partir disso, eles se previnem ao transportar as suas consciências através de ininterruptas experiências, não apenas de um dia para outro, mas de vida após vida, sem necessidade de olhá-las retrospectivamente, pois todas constituem uma só. Enfim, são várias páginas. Depois tem os habitantes não humanos, a essência elemental, o reino elemental, como essa essência evolui, e também os devas ou os anjos que moram nesses planos, da classificação dévica até de habitantes artificiais. Enfim, é um livro, apesar de ser fininho, por isso que não desculpa dizer que não tem tempo, esse aqui tem 130 páginas, 132, ao que parece. Mas, se vocês quiserem levar o processo dessas últimas páginas mais a fundo, aí sim, vocês vão culminar no corpo causal e o ego, onde eu vou me permitir aqui tentar aumentar um pouco a imagem. O certo seria, talvez, tentar fazer uns slides disso. Eu não tenho muita habilidade técnica nesse sentido, mas ele divide o corpo causal como se fosse um cálice. Aliás, essa é na missa a tentativa de simbolizar o graal ou o cálice dessa forma. A parte superior, então, seria o primeiro suplano, a do meio, o segundo suplano, e aquela que vai afinando quase como um funil, seria o terceiro suplano, que apenas toca. Como ele diz, com os dedos de uma mão, a personalidade encarnada, ou o veículo inferior, chamado corpo mental inferior.
e quanto ele consegue transmitir com essa mão. Tá? Ele diz assim, vou ler para vocês. Podemos pensar em A como o corpo de um homem, B como seu braço estendido e C como a mão que a agarra, ou talvez antes com as pontas dos dedos que estão mergulhados na matéria. É a parte da alma imortal que realmente está encarnada no nosso corpo mental inferior. É uma parte, às vezes, comparada com um pequeno polegar, com uma estrela de luz, ou, às vezes, falam do grilo falante, fonte da voz da consciência ou da voz do silêncio. Esse pequeno ponto desse funil que toca a região inferior da mente é o que pode ou não levar o homem ao bem. E ele diz: temos aqui um arranjo delicadamente equilibrado que pode ser afetado de várias maneiras. A intenção é que a mão agarre a matéria com a qual está entretecida e passe a guiá-la com firmeza, sendo dirigida o tempo todo para o corpo através do braço. Então, vocês têm a alegoria do cocheiro dominando os cavalos da biga de Krishna, e as rédeas são esse instrumento de contato entre o superior e o inferior. Tá certo? E ele diz, sob circunstâncias favoráveis, força adicional e mesmo matéria adicional podem ser emanadas do corpo através do braço para a mão, A, B, C, da forma que o controle possa tornar-se cada vez mais perfeito. E a mão pode crescer tanto em tamanho como em força, e quanto mais fizer isso, melhor. Enquanto a comunicação através do braço seja mantida livremente e o corpo retenha o controle, porque seu próprio entrelaçamento da matéria astral que a mão constitui desperta para uma atividade vigorosa e uma exatidão das respostas às finas tonalidades de vibração que ela não poderia obter de nenhuma outra forma. E isso, quando transmitido através do braço para o corpo, significa o desenvolvimento do próprio ego imortal. E aí tem uma série de questões. Quando o fio de ligação às vezes se rompe, quando a alma perde a encarnação, aí vem a história das almas perdidas, quando o eu superior não consegue mais controlar a personalidade, aí vocês estão na frente de um psicopata. Enfim, eu não vou entrar em toda... Não houve mais a voz da consciência, certo? Não tem nenhum remorso. Eu não vou entrar nos pontos negativos, mas estou querendo usar a expressão que no livro é mencionada da relação do ego imortal com a personalidade, de que há um investimento, palavra usada pelo senhor Peter, da alma no corpo na qual se encarna. E não é uma encarnação em todo o corpo, é num ponto que se desloca. Geralmente, o pequeno polegar dourado no coração, enfim, tem todas essas simbologias, tá certo? Mas nem sempre depois da morte ele consegue buscar de volta, resgatar essa Perséfone que foi sequestrada por Plutão para o mundo da mãe Démeter nos Campos Elíseos. Então, se vocês estudam a mitologia grega, vocês vão encontrar o mito do sequestro ou do rapto de Perséfone, que é tomada pelo deus do mundo inferior
como sua esposa. E da difícil tarefa de retornar, de criar asas para voar de novo, fugir do mundo, dos mundos infernais e voltar aos Campos Elíseos, que é o símbolo do céu superior, para se libertar do peso da matéria. Mas no mundo de Aidoneus, ou Plutão, ela come 3 grãos de romã e por isso ela fica presa e ela tem que voltar para pagar o que ela está devendo nos mundos inferiores. Então, só no fim de cada vida ela consegue uma temporada de férias lá com a mãe, Deméter, e depois ela é chamada de volta para o mundo do sequestrador, que é o símbolo da matéria física, do mundo dos sentidos. Então, nem sempre se consegue trazer, no final da encarnação, o resultado do que a alma investiu. Me faço claro? Às vezes a encarnação fracassa, deixa até débito. E aí, na próxima vida, a mão vem com menos força. Ou até a mão é consumida. Aí começa aquele problema da sombra, que eu expliquei que uma parte da capacidade mental ficou presa no plano astral e ela vai nascer com menos inteligência ou deficiências noutra vida, porque ela não conseguiu dominar aquelas paixões. Então, tem todo. Eu não vou conseguir reduzir todo um livro aqui para vocês, mas fica a dica: quem quiser ler algo além, vai ser o corpo causal e o ego, e que, se quiserem ir ainda mais longe, eu recomendo a Mônada de Leadbeater, onde então ele vai falar do plano búdico e do plano átmico. Luiz, tu tens a Mônada? Eu tenho, eu já li e já resumi. Bom demais. Agora estamos falando sério, tá? Muito bem. Ali ele dá o degradê de todos os estágios. Claro que tem que ser resumido, porque quando fala do búdico e do nirvânico, o átomo, não se tem palavras nem adjetivos para tentar descrever aquilo, já o sentido de unidade interpenetra tudo e fica muito difícil de explicar o que acontece lá em cima. Eu e o Pai somos um. É isso que se consegue dizer. Atman é Brahman. Acabou o discurso. Não sei. A TT tinha me pedido para eu fazer uma apresentação preliminar e depois abrir, então, para perguntas. Eu suponho que a parte geral preliminar desse nível mais avançado do nosso ciclo foi apresentado aqui em poucas linhas. Mas, se eu puder contribuir com alguma coisa, ou se mais alguém quiser fazer comentário, a palavra está disponível. É vossa. Eu gostaria Ricardo, eu quero fazer uma pergunta. de Por fazer a pergunta. favor. Desculpa, Luiz, te atropelei, por favor. Tudo bem. Pode fazer a pergunta. Pode ir, Luiz. Posso fazer? Por favor. Sim, Tá bom. Ricardo, boa noite a todos. Na Boa semana noite. passada, você fez um comentário sobre os Nirmanakayas. Eu nem entrei E eu nesse gostaria. assunto hoje. Então, é que essa dúvida, na verdade, não sei nem se eu posso fazer. Eu fiz a pergunta na semana passada, mas não houve oportunidade de responder. Então, se estiver muito fora do contexto, eu deixo para uma outra oportunidade, não tem problema. Não, por favor, vamos ver se eu alcanço a pergunta. Ah, com certeza, Marcel. É, Então, você comentou sobre os Nirmanakayas, e eu gostaria de saber em qual plano os Nirmanakayas, os Sambhogakayas e os Dharmakayas atuam, e qual que é a função deles. Muito bem. Os Nirmanakayas atuam justamente nessa esfera
do mental superior, que às vezes chamam de causal. Tá? Eles não costumam descer mais baixo do que isso. Existem menções de que, às vezes, eles podem se apresentar no plano astral por um interregno muito breve, eu suponho, com alguma intenção ou missão emergencial. Não ouvi falar de Nirmanakaya se apresentarem no plano físico. Pode ser incompetência ou falta de conhecimento da minha parte. Mas até onde o meu conhecimento vai, isso eles não fazem mais. Característica dos Nirmanakayas é não se reencarnarem mais. Os Mahatmas, ao contrário, são seres que têm o mesmo nível de desenvolvimento dos Nirmanakaya, mas estão encarnados. E é esse o conhecimento que a sociedade teosófica insiste em trazer ao mundo ocidental, onde, quando muito, as pessoas falam em seres de luz, mas, quando falam de seres que não têm corpo. Então, os Nirmanakayas são essa fraternidade de seres de luz que não encarnam mais. Escolheram viver formando a muralha dentada, a muralha de luz que protege e impede que os poderes das trevas obtenham completa vitória. Não fosse a luz deles, esse mundo já tinha descarrilhado há muito tempo. Eu sei que nós vivemos dias de pouca inspiração se compararmos os caminhos da história e as notícias do jornal. Mas, se vocês considerarem que nós temos bombas atômicas para destruir o mundo 200 vezes, eu pergunto se algum de vocês, por sua vez, nunca se questionou por que que a Terceira Guerra Mundial ainda não aconteceu? Até alguém meio dormindo aperta o botão lá e, bum, se estourar uma, o outro responde, aí é a tal da Mutual Atomic Destruction, MAD, é o fim. Mas parece que, mais de uma vez, já houve quase deslizes. Eu me lembro de um caso que os radares estavam funcionando mal, entenderam que vinha um monte de mísseis, já estava armada a reação e, na última hora, veio um passarinho azul e acalmou o pessoal que já estava com coceira na ponta do dedo. Então, alguma força há que nos protege para que o pior não aconteça. Eles velam a humanidade como um pai ou uma mãe atento para que a criança não entre em território muito perigoso. Ela vai brincar dentro do pátio, ela está proibida de pular o muro e se meter em confusão. Essa vigilância e essa contínua irradiação de luz, esses seres só fazem uma coisa: meditar pelo bem da humanidade. Essa é a função deles. Nem sei se isso faz sentido para nós, porque eles não têm corpo físico, então eles não precisam correr atrás do dinheiro para comer, para comprar comida, para ir no supermercado, para ir no banco, para pagar o aluguel, para comprar roupa porque vai esfriar ou porque vai esquentar, então tem que ter uma roupa mais assim, mais assada. Então, todas as atividades humanas não existem para eles. Do carro novo, da oficina, de ir para o dentista, de ter plano de saúde. Eu não vou aqui me cansar com vocês. Graças a Deus, eles se libertaram de tudo isso. Eles só fazem uma coisa, que é o que a maioria das pessoas tem dificuldade de fazer, que é meditar. Mas eles se tornaram mestres nisso. E eles só irradiam luz. Eles são uma estrela de sol nos níveis sutis a irradiar o bem para a humanidade. Entender o que fazem os Sambhogakayas, que fazem a coisa parecida no plano búdico, ou mesmo os Dharmakayas, que o braço não está alcançando lá em cima, e fazem isso no plano nirvânico, aí tu vais me desculpar, porque meu alcance se esgota.
Esse pessoal tem departamentos de atividades que excedem a minha capacidade de imaginação. O que os Nirmanakayas fazem é semelhante, por analogia, a uma usina de transformação de energia de alta voltagem para poder ser usada na rede doméstica. Então, eles pegam aqueles calibres enormes de energia de torres e sai lá 220 volts, 110, para vocês conseguirem ligar a geladeira da casa sem morrer já de tocar no fio. Então, esse nível nirvânico é amortecido para o nível mental superior, e daí para frente entra na nossa personalidade e nós vamos usar essa energia do pensamento, muitas vezes até para o mal, nem sabemos qual é a sua fonte, mas são eles que nos impedem que isso seja totalmente dirigido para o mal, e eventualmente eles fecham a torneira quando a coisa está desandando e diminuem a bênção, aí o mundo fica sombrio. Mas se eles botarem energia, o pessoal usa para o mal, né? Então, às vezes, eles, infelizmente, criam momentos que nós temos que refletir, porque vem um monte de desgraça, vem epidemia, vem enchente, vem terremoto, vem tsunami. Aí os seres humanos, se é que param para pensar, porque às vezes eu me pergunto se pensam, mas enfim, de vez em quando as forças kármicas têm que dar uma arrochada no ser humano para ele lembrar que o objetivo da vida não é o supermercado, a corrida para e as fugas, né, para a piscina, para a bebida e para coisas que eu prefiro não enumerar aqui, quando não acaba nas drogas e na destruição de tudo. Então, isso não é o objetivo da vida humana. Não é ganhar na loteria ou conquistar prazeres do mundo, que, quando muito, duram por uma vida e são, portanto, irreais. Acaba tudo na sepultura. Tentar entender o que um Nirmanakaya faz, uma tarefa difícil, mas quem já meditou um pouco mais fundo sabe que o esforço que a maioria das pessoas faz para conquistar alguma paz na meditação é recompensado quando se entra em dhyana como um estado em que tudo que nós não queremos é que a meditação seja interrompida. E aí algumas pessoas não conseguem entender por que uma pessoa renuncia a tudo e vai meditar numa caverna. Ela não quer ser interrompida na sua meditação. Ela encontrou um estado de felicidade que esse mundo não consegue oferecer e ela abdica de tudo. Olha, não me incomodem, eu não existo mais, só quero meditar. E quando isso chega à excelsitude dos Nirmanakayas, que resgataram todos os karmas, eles só fazem isso. Abençoam a humanidade. Será que eu consegui dar alguma resposta? Ah, com certeza. Muito obrigada. Ricardo, se tiver tempo, coisa simples, quer dizer, simples assim. Página 97, renúncia à recompensa do devachão. Sabendo que na página 98 se informa que é nesse local, momento, nessa oportunidade, que as faculdades e experiências se transformam em sabedoria, há alguma coisa que você possa dizer sobre essa renúncia à recompensa? Porque essa renúncia à felicidade, a fim de retornar rapidamente para continuar o trabalho no plano físico. Tudo na página 97. Isso normalmente só é oferecido a discípulos aceitos. Porque, caso contrário, não existe a pureza necessária para valer a pena retomar os mesmos corpos mental e astral para uma nova encarnação. De uma encarnação para outra, esses corpos são substituídos justamente para, com um certo reset, zerando, dar uma oportunidade de começar da estaca zero de novo, sem os vícios das vidas anteriores. A maioria das pessoas ingenuamente reclama que não lembra das vidas passadas. Mas se as vidas passadas foram
por definição da lei de evolução, menos evoluídas que essa, se eu pudesse lembrar de 10 vidas atrás, 100 vidas atrás, 300 vidas atrás, a gente ia ser um poço de vergonha de todas as impropriedades que já cometeu e talvez entrasse em depressão pela quantidade de karmas que ainda tem para resgatar. Então, o ser humano comum não está amadurecido para ter esse conhecimento. Vamos supor que eu descobrisse que ainda faltam 70 vidas, que eu estou com uma conta bancária tão negativa. Tem gente que só porque não consegue pagar alguns meses ou está sem reserva no banco, já pensa em se matar e não sei o quê. Imagina se tu descobre quantas karmas tu ainda vai ter que enfrentar. Então, para a maioria das pessoas, a necessidade de esquecer tudo de uma vida para outra é parte do processo evolutivo. Só ficam as virtudes. A lembrança dos detalhes é esquecida. Mas, em alguns casos em que a alma já desenvolveu bastante conhecimento e tem uma pureza razoável, poderá valer a pena. E aí, isso é o caso de um discípulo aceito, que o mestre faça a seguinte oferta, como fizeram a Blavatsky para terminar a doutrina secreta. Queres viver mais uns anos e terminar para mim a doutrina secreta? É claro que ele podia esperar mais, sei lá quantos séculos para ela reencarnar, mas aí a obra, o momento da obra já passou. Então ele treina um discípulo, e aí na hora que o discípulo está bom para trabalhar, ele morre. Vocês já viram que, sabe, a maior parte da vida é preparação, e quando chega a hora da pessoa deixar alguma mensagem, ela já está à beira da sepultura. Quando nessas condições a pessoa tem pureza suficiente para merecer a oportunidade de renunciar ao Devachan, sendo um discípulo aceito, aí a oferta eventualmente virá do mestre. Tu queres renunciar ao Devachan e ajudar a minha obra? Aí sim, ele chega e te diz, olha, eu vou ter um grande projeto na Califórnia no século 27, mas tu ainda não tens as condições necessárias para preencher aqueles requisitos. Tu gostaria de fazer um intensivão sem descanso. Eu tenho um colega que conseguiu fazer engenharia civil em 3 anos e meio. Eu não sei, eu levei 4,5. E o último eu fiquei meio turista lá, porque eu arranjei só uma cadeira, porque eu não queria era ter que já ser empurrado para dentro do trabalho. Eu era presidente da Sociedade Teosófica em Porto Alegre, eu dizia, eu vou me dar meio ano com uma cadeira só. Eu poderia ter feito em 4,5. O curso normal é 5 anos. Fazer em 13,5 é quase impossível. A pessoa não faz outra coisa. Não tem descanso. Mas, se a pessoa quiser ainda fazer curso de férias e tal, em janeiro, fevereiro, a universidade, no meu tempo, tinha essas opções de fazer crédito extra e acelerar o processo. Aquele que entrou na senda acelerada, aquele que é um discípulo aceito, ele poderá chegar ao estágio de receber a oferta do mestre, que é como um instrutor, um professor orientador para uma tese, ou sei lá, de doutorado. Ele chega e diz, olha, tu queres acelerar isso, eu te dou tais tarefas. Aí não tem férias. Entendi. Para essa pessoa, nesse estágio, a renúncia ao Devachan pode ser. Aí, então, ele alcança a iniciação em pouco tempo e está candidato a uma vaga de nascer filho ou neto do mestre, lá na Califórnia, no século 27. A maioria está ainda longe desses requisitos, nem está a fim de acelerar. Eu tenho vários colegas que estudam a teosofia e, quando chegam na questão do aceleramento, não, eu estou muito bem assim, deixa, não quero saber, muito bonita a teosofia,
Mas essa história de renunciar a Devachan e acelerar o karma são sinônimos. Significa que eu vou trabalhar sem trégua e sem férias, até atingir o requisito para um nível superior. Isso é o ocultismo mais avançado, isso não é para o homem comum. O caso esporádico que nós analisamos outros dias, do menino aquele que teve reencarnação imediata, até onde eu entendi, não foi por renúncia consciente ao Devachan, mas por uma dádiva kármica de que a tarefa dele ficou incompleta. Aí tem o capítulo da morte do soldado, não sei se tu leste aquele livro do Geoffrey Hodgson, que se chama Através do Portal da Morte, onde ele dedica um capítulo inteiro à morte do soldado em combate, até porque ele foi combatente na Segunda Guerra Mundial. Então, aí tem uma série de histórias, dos auxiliares invisíveis também aparecem histórias de combate, que é uma renúncia. Ele poderia simplesmente não ir para aquela batalha, ou se esconder atrás de uma trincheira, depois dizer que foi o último sobrevivente, né? Numa batalha, tu pode ir para a linha de frente ou tu pode dar uma enrolada e ir para a última linha. Então, aqueles que se ofereceram com altruísmo ganharam alguns méritos. Não sei se eu consigo explicar mais do que isso, para, às vezes, morrer lutando contra os nazistas. Lá eu não vou entrar naquela tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, mas se vocês imaginem se os nazistas tivessem ganho, como é que seria o mundo? Então, eu Respondido. fecho aqui o parênteses dizendo que o caso normal é só para discípulos avançados, mas às vezes é uma bênção trazida para continuar uma encarnação, nesse caso, em geral, interrompida na infância ou na primeira juventude, onde ainda os vícios não estão arraigados, e a pessoa tem chance de continuar com o mesmo veículo astral e mental, sem porque depois que pisou no Devachan, não volta mais. A energia é muito forte, ela suga a pessoa como uma janela que se rompe em voo e chama cadeira e tudo para dentro do buraco. A pessoa vai junto. Mas se ela, no astral, fizer essa renúncia, ela volta direto para o astral sem entrar no Devachan. Isto é a renúncia ao Devachan, fazendo uma síntese assim de que aí aquela personalidade que já está suficientemente purificada, ou que morreu muito, aí a criança, falecimento da criança pode levar facilmente à reencarnação imediata. Que ela não tem o que depurar, purgar no plano astral, nem muito para assimilar no mental, já volta logo. Ela só veio fazer um resgate kármico temporário, porque não era a hora, ela estava fazendo uma escala e não um pouso. Ela não estava indo para um destino permanente, ela estava pegando aí uma luz de gasolina para conseguir ir para o destino final. Já tinha terminado, esgotado. Ninguém fica no plano mental sem mérito. Então, ela tinha esgotado o Devachan dela, mas ainda não estava pronta para as condições de encarnação adequadas ao seu karma, para encontrar as pessoas que elas tinham que encontrar, porque já estavam as outras ainda por encarnar. Então, para chegar na turma dela, ela precisava de mais gasolina. Ela faz uma escala para abastecimento e ela, então, vai ter uma vida de 1 ano, 2, 3, 10, ou talvez de uma semana. Aí as pessoas perguntam, meu Deus, para que serve uma vida tão curta? A Teosofia está explicando isso lá naquele livro O que há além da morte, do Leadbeater, tem um subcapítulo sobre a morte das crianças. Bom, enfim, são muitos temas que estão ligados aí. Quando a gente puxa um fio, vem vários. E essa é uma questão já mais avançada, não é, Luiz, como tu sabe? Agradecido. Respondido. Obrigado. Ô, Ricardo, dá tempo de uma pergunta? Eu acho que sim. Quem manda aqui é a TT, você sabe, há muito tempo que eu só bato continência. Então, TT, há tempo para uma pergunta? Já fiz, né? Já fez, por favor. Tá.
Olha só, Ricardo, você estava falando sobre a questão de saber de outras vidas passadas, é, e o peso que isso poderia ser, e eu entendo e, francamente, nem tenho curiosidade sobre isso. Mas existem algumas coisas que você depara com elas, parece que você já viveu aquilo. É, Eu algumas já vi. tendências, É, déjà vu, mas não é um déjà vu, é um déjà vu com uma forte intuição de não sei o que, sabe? De que isso pertenceu a uma outra dimensão, eu pelo menos. E, por exemplo, algumas tendências que você traz, que algumas pessoas trazem desde criança, que são absolutamente inexplicáveis dentro do contexto que ela nasceu. Isso eu não consigo entender outra explicação, senão a, a outra vida, uma coisa que se passou em outra vida. Algumas tendências que a pessoa tem, que é uma demonstra espécie de dom, né? de dom, que diferencia de tudo, de um contexto, aliás, quase tudo na vida de todo mundo, de uma família ou de um lugar, mas ela tem aquelas tendências. Estas tendências são de outra vida? Ah, com certeza. Esses talentos, essas faculdades, é que pode não vir a lembrança exata de como a pessoa aprendeu, mas ela já nasce sabendo. É. Uhum. Ah, então, por exemplo, o Paganini, aos 6 anos de idade, encontrou no sótão o violino do avô dele, que eu acho que até já era falecido, sei lá, e tocou até o dedo sangrar. Enfim, eu nunca fiz uma descoberta assim. Na minha família não tinha violino. O meu pai tentaram ensinar, mas que ele, a única contribuição dele foi afastar os ratos da vizinhança. Então, cada um dá a sua contribuição. Ele desafinava tanto que até as ratazanas fugiam. O fato é que quando a pessoa nasce com o talento, é difícil explicar, porque às vezes no contexto familiar não há justificativa, né, para aquele talento específico. Uhum. E isso são considerados crianças prodígio, que trazem faculdades de outras vidas. Mas a gente não deve confundir tendências, faculdades e lembrança de vidas passadas. A Sim, eu estou. lembrança é aquele fato ocorrido. A faculdade é uma aprendizagem que a pessoa traz. E ela já nasce sabendo, mas ela não lembra que ela foi um violinista ou sei lá que instrumento ela tocava no Antigo Uhum. Egito. Não, ela apenas toca. Ela toca e a gente vê que ninguém conseguiu ensiná-la. Eu tenho um amigo que, com 16 anos, aprendeu tudo que havia de música no Brasil, ganhou o prêmio lá em Porto Alegre, inclusive da Souza Cruz, onde às vezes, maestros de uma vida inteira estão concorrendo por aquilo. O guri, com 16 anos, tocou um violino que ganhou o prêmio e já foi estudar nos Estados Unidos, que aqui não tinha mais professor para ele. E hoje ele é um doutor em música e ensina nas universidades norte-americanas. O Brasil não conseguiu segurar o guri, porque, sabe, Ô, é um Ricardo, mas dom que ele tinha. eu não estou falando sim dos gênios, não. Estou falando de coisas corriqueiras, mas que, que você tem certeza que você sabe, que alguém sabe, por exemplo, uma pessoa daquilo que não fez parte da sua formação, mas você sabe aquilo e Ah, entendeu? é. Não é Olha, uma genialidade. eu não me considero um gênio. Aos 6 anos, aos 8 anos de idade, eu fazia uns desenhos de uma torre que emitia umas ondas, uma torre sei lá, de rádio, que emitia umas ondas para um robô que ia fazer experiências por ali. Mas essa torre tinha um cérebro guardado dentro de um cofre
tá? Que recebia um bombeamento de sangue para manter o cérebro vivo, e esses eletrodos estavam ligados a essa central de rádio. Eu não sei como é que eu imaginei tudo isso, mas eu tinha 8 anos. E aquilo foi para um papel que foi para um canto lá e se esqueceu na história. Quando eu fui ler pela primeira vez a relação do tema que nós tratamos hoje, do corpo causal, com a personalidade, eu já tinha 20 e tantos anos. Eu digo, meu Deus do céu, isso é o meu desenho da central que irradia a consciência no cofre, né? Que é o tesouro dos céus, que dizia Jesus, onde as ladrões não roem, a ferrugem não consome, né? E as traças não roem, etc. E a personalidade, que é o robô substituível, porque tinha isso. Estragava o robô, comprava um novo. Então eu digo, meu Deus, eu escrevi isso com 8 anos de idade, ou pelo menos desenhei, e ninguém da minha família jamais leu ao meu redor o corpo causal e o ego, ou qualquer coisa semelhante. Eu nasci numa família luterana, que não era reencarnacionista. Preciso explicar de onde vem uma coisa que... E quando eu li pela primeira vez, eu disse, é isso, não é que... tinha que explicar para o Ricardo, que ele não estava muito convencido. A certeza veio de dentro na hora, na primeira vez que eu li. Eu não me considero nenhum gênio. Agora, tem pessoas que trazem um talento para isso ou para aquilo, porque vem tendências de vidas anteriores. Eu acho, até um certo ponto do meu estudo, eu fui muito rápido. Por quê? Porque eu já trazia, entendo eu, esse conhecimento de outra vida. Agora, no momento em que eu bati no muro, disse, daqui para frente eu estou aprendendo nessa vida. Aqui é o Dharma do que está me faltando. Aí parece que cada centímetro leva um esforço terrível. Enquanto que quando tu está recuperando o que tu já sabias, é uma festa. Tu vais com uma rapidez que é uma flecha. E daqui a pouco o teu movimento é tolhido. De onde veio para onde vai ser a nossa próxima série no mês de setembro, outubro e novembro. Porque esse tema não se esgota, como conversávamos hoje ao telefone antes da live. E aí eu já Bom, pelo convido. mês que tu escolheste para mim, como é o momento em que o Plutão retrogradando vai voltar para o signo de Capricórnio, justamente setembro, outubro e novembro, esse curso poderá ficar bastante concorrido, porque as pessoas poderão querer buscar a luz num momento trevoso. Não Mas isso quero vai ser bom, assustar não? ninguém. Vai ser bom. Estou E quais cumprindo são a os minha livros? parte. Um Quais momentinho, um serão? momentinho. Ricardo, nós precisamos fazer uma entrega de um diploma a uma pessoa que nós Ah, não tínhamos combinado antes. Ela está aguardando, ela tem compromisso. É a Vanessa, ela já está aí na telinha. esse é o livro. O Homem, de Onde e Como Veio, Para Onde Vai, de Charles Webster Leadbeater e Annie Besant. Ele tem um nome diferente agora, qualquer coisa como antropologia teosófica ou esotérica. Mas eu tenho um antigo aí com esse nome. Pronto, já ganhou o jogo. Bom, vamos chamar então a Vanessa, Ricardo. Vamos lá no diploma dela? Estou à disposição. Depois podemos continuar no grupo também. Tá Sim, bom? então está aí com você, o Ah, presente. sim. É. Aliás, eu queria agradecer pelo presente de aniversário que eu recebi hoje já da Penha. Ela se antecipou um mês e pouco. Eu agradeço. Vamos lá, então. Posso apresentar o diploma da Vanessa, Pepe? Sim, é para já.
Vanessa, é com muita honra que nós te apresentamos aqui o diploma que recém atravessou a rua, ainda está quentinho no forno, com a assinatura do presidente nacional e do internacional Tim Boyd, do nosso irmão Otávio Marquezine, certo? E mostrando para ti a característica fundamental, a sociedade teosófica e a fraternidade universal admite. Então, alguns dizem que isso é um erro de português, que deveria ser admitem. Outros dizem não, os dois são a mesma coisa, por isso não são dois sujeitos, mas um só. Então, essa discussão eu deixo para vocês resolverem. Vanessa Kitsis, no número de seus associados, em testemunho do que lhe foi expedido o presente diploma no 7º mês do seu 149º ano. Veja que não está contando aqui a Sociedade Teosófica no Brasil, mas isso é a contagem desde 1875. Registrado e entregue no dia de 11 de junho de 2024. Ou seja, foi assinado ontem. Mal atravessou a rua. E ele representa o pórtico do Templo da Sabedoria Divina, antecedido por 3 degraus. Não sei se dá para ver. Vou tentar aqui marcar um pouco mais amplo. E tem 3 degraus antes de entrar no templo. Como? Ela pediu ingresso pela loja Estrela d'Alva. Ah, sim, claro. Veja que esse detalhe da loja, para nós, é essencialmente importante, porque é a loja que te abriga, mas ele não aparece no diploma, não aparece nem o país, a não ser aqui, secretário-geral da Sociedade Teosófica no Brasil. Isso é a única vez que alguma coisa mais local aparece, não é? Embora, para nós, tu és membro da Loja Estrela d'Alva de Juiz de Fora, e seja muito bem-vinda e acolhida. Mas o simbolismo é de fraternidade universal. Então, é uma coisa planetária, né? E tu podes ir a qualquer lugar do mundo e tu és recebida como um membro da Sociedade Teosófica. Porém, a loja Estrela d'Alva é considerada a tua loja mãe. Essa é a expressão que nós usamos. E esses 3 degraus, eles podem simbolizar, para alguns, os 3 objetivos da sociedade, para outros, o corpo físico, astral e mental que constituem a personalidade. Quer dizer, eu tenho que fazer um esforço para vencer esses degraus ou dominá-los, de modo a poder ingressar conscientemente no templo da sabedoria divina. Outros ainda, que eu acho que a TT gosta dessa escola, preferem comparar com os degraus da escada de ouro proposta por Blavatsky. Mas aí o número de degraus é bem maior do que 3. Então, eles estão só simbolizando, tá? Vida limpa, mente aberta, coração puro, intelecto ardente, clara percepção espiritual. E aí segue para vários outros degraus. Poderíamos dar até uma palestra uma vez sobre a escada de ouro. O que tu achas, CP?
Já está marcado, agendado. E vem ainda aqui a revista da Sociedade, que é a Teosofia. Vem o folheto, que suponho que talvez tu já tenhas. Vem o Princípio de Trabalho da Sociedade Teosófica, que é um livro fantástico, vamos dizer, diretriz geral desse trabalho. Tudo isso vem num pacotão aqui, inclusive com burocracias, recibos e tudo mais que tu tens direito. E vai ser devolvida a sede para a sede enviar para Piracicaba, residência oficial da nossa Ah, irmã querida Vanessa. então, seja Não é bem-vinda também. Piracicaba, TT. Oi? Não é Piracicaba, TT. Não É, é? não, Não. qual é? Na verdade, na sociedade, eu dei o endereço de São Paulo, mas eu moro em Itapecerica da Serra. Ah, sim. Itapecerica é onde fica o Centro Raja. Eu moro a 10 quilômetros do Centro Rasa. Seja bem-vinda. Estamos dando um curso lá uma vez por mês, online e presencial. É híbrido. Muito Sobre obrigada, yoga. TT, muito obrigada pela acolhida. Sinta-se abraçada por todos nós. Obrigada pelo diploma, pela entrega do diploma. Agradeço Sinta-te muito. acolhida pela Sociedade Teosófica e pela Fraternidade Universal, na medida em que nós podemos ter a honra de representá-la nesse momento. Muito obrigada. E Bem, estamos à sua disposição para qualquer contato, dúvida, esclarecimento, é a nossa função. Ok? Muito obrigada. e eu gostaria de encerrar esse evento, que encerrou com você, hein, Vanessa? Olha só. Encerrar esse ciclo desse evento, que segundo o Ricardo não tem término, né? É só uma metáfora, convidando-os para setembro, outubro, novembro. Ricardo, se não der certo, a gente vai fazê-lo também a partir do ano que vem, mas esse ano, por hora, está marcado, está agendado. Não, a gente no momento mais difícil que a gente é mais necessário, não é? Sim. E Então, setembro, dependendo outubro, do caso, novembro. ainda tem mais um ser que nasce e ainda vai estar assistindo as palestras. Oh, que beleza! E para a próxima semana nós estaremos aí com o Eric Lobão, Ricardo. Ele Eu vai só fazer não duas. sei se eu estou preparado para te ver aí como avó mais uma vez. Ah, pois é, sim. Eu agradeço a presença de todos em nome da loja Estrela d'Alva. Fechamos praticamente um ciclo, mas vamos abrir novo ciclo com o Ricardo em setembro. Já ficam previamente convidados e agendem, por favor, as quartas-feiras, setembro, outubro, novembro, com o Ricardo Lindman, que inclusive é membro da loja Estrela d'Alva, Ricardo, né? É membro efetivo, a loja mãe do Ricardo, loja que fundou a loja Estrela d'Alva, foi E aí é Ricardo. uma coisa meio confusa, porque eu sou fundador e membro ao mesmo tempo, eu sei lá como é que é isso. Nem Mas eu, é mas tudo em é homenagem ao Vadir, que no fim é fundador das duas lojas. fundador das duas lojas, é verdade, com certeza. E aí fica o meu abraço de gratidão ao nosso irmão Ricardo, a todos vocês, agradecendo a Vanessa pela honra de tê-la presente aqui conosco, agradecendo a Penha, viu, Penha? Não deu para falar mais, tá? Porque o tempo é curto. Mas, Eu que bem-vindo. agradeço a vocês. Muito obrigada. E a gente vai fechar com uma oração que eu vou requerer, Ricardo, que faça agora pela nossa amiga Tisa Fanini, que desencarnou e já deve estar lá bem acolhida esses dias. Com certeza. Vamos observar, então, a nossa respiração mais livre. Quando sentamos, confortavelmente com a coluna ereta, de modo a distribuir o peso do corpo ao longo das costelas.
tornando possível também que a respiração, além de livre, seja suave e profunda, porque a respiração é a ligação do corpo com a alma, é o pneuma, é o espírito que nos liga a todos os corpos, o sutrato, é o fio-vida que passa pelas pérolas, formando um colar, compondo os nossos corpos. Lembrando que a nossa querida irmã Tirza Fanini se libertou nesta segunda-feira, ao meio-dia e 21, do enlace da respiração, libertando as pérolas do colar para poder ascender aos mundos superiores e encontrar mais de perto a onipresença de Deus, que ela seja assim protegida pelos anjos e pelas nossas preces como luz no seu caminho ascensional. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Namastê. Namastê, gratidão pela presença de todos. Gratidão, Ricardo. Gratidão aos mestres que nos inspiram. Muito obrigado.